Ouvir as explicações do Caixinha sobre o Soteldo, e o jogador que já volta, assim como o Lucas Braga, fica à disposição retornando de empréstimo, já treinou. Na sequência, vou perguntar para ele sobre a utilização dos meninos da Vila que vão voltar a ter oportunidade no profissional do Santos. O Jefferson, eu não o conhecia e sofri quando o encontrei sempre como adversário, quer aqui no Santos, quer quando ele estava no Grêmio. É um jogador de grande desequilíbrio em termos naquilo que são as situações de 1 contra 1. Nós queremos que a equipa tenha também um conjunto de vantagens e que possa aplicar no campo, e ele dá-nos uma vantagem qualitativa em termos de desequilíbrios na última zona muito, muito interessante. Como lhe digo, não o conhecia, grande parte do grupo dos jogadores, com exceção do Aderlan, porque tínhamos trabalhado com ele, nós não conhecíamos a não ser de enfrentá-los, e eu costumo dizer que nós só conhecemos as pessoas quando vivemos com quando vivemos com elas e as conhecemos mais em profundidade. E é nessa relação, apenas de ser uma semana, ele tem tido uma entrega total ao treino, tem tido a intensidade necessária que os treinos têm exigido, e está a acompanhar todos os processos com a qualidade que tem, somando à intensidade que o processo também lhe está a dar. É um jogador com esse desequilíbrio. O Lucas é um jogador que pode, quer um quer outro, podem jogar nas duas posições, ou seja, pela esquerda ou pela direita. É um jogador de características diferentes, é um jogador mais vertical. Um é um jogador que, se não tiver espaços, pode encontrar. Outro é um jogador que mais facilmente, tendo espaços, pode explorá-los com mais agressividade, com mais verticalidade, e dar-nos outro tipo de soluções. Está a trabalhar também muito bem, não o conhecia também pessoalmente, e estamos obviamente contentes com aquilo que é o trabalho que os dois têm desenvolvido. Caixinha, à sua esquerda, Bruno Melhose da Rádio Bandeirantes, bem-vindo ao Santos. Caixinha, seu último trabalho no Bragantino tinha muitos jogadores jovens, seu elenco tinha muitos jogadores jovens, mas pela cultura do clube de contratações, hoje o Santos tem um elenco com mais jogadores experientes. Queria te perguntar sobre essa mudança de jeito de trabalho com esses jogadores e também sobre expectativa de base. Foi uma reclamação no ano passado, a pouca utilização da base do Santos, a Copinha está em andamento. Qual que é o seu planejamento para os jovens jogadores no Santos? Naquilo que é a competência, para mim não tem idade. A competência nunca tem idade, seja o jogador mais jovem, seja o jogador mais experimentado e que tenha uma maioridade em termos daquilo que é o bilhete de identidade. O que eu entendo é a mentalidade, a fome, porque não podemos ter jogadores dentro deste elenco, quer numa faixa etária, quer noutra, que não tenham fome de ganhar, que não tenham ambição de ganhar e que não queiram representar os valores da instituição, bem como aquilo que são os comportamentos que a equipa quer ter. Então, a questão de serem jogadores mais experimentados ou menos experimentados não faz muita diferença para mim. Agora, em relação aos jogadores jovens, entra na mesma linhagem. Se tiverem qualidade, se tiverem essa maturidade, vão ter oportunidades. Já ao longo desta semana, nós já temos alguns jogadores, como o Luca, como o Ian, como o próprio Sousa, como o Sherman. São jogadores que já estão a trabalhar connosco com essa regularidade. Mas, por exemplo, há alguns jogadores que sofreram, não sei se já passou por vocês, mas acho que há um surto na cidade de uma virose. Já tivemos alguns que tiveram que ficar em stand-by por alguns dias e tivemos que chamar alguns jogadores da base. Alguns deles até tinham 16 anos. Não tem problema. A partir do momento em que nós os conheçamos com mais profundidade e quem trabalha na base identifique neles um potencial para seguir até à primeira equipa e possam ter essa orientação, eles estão a trabalhar com a equipa principal. Trabalhando com a equipa principal, se nós reconhecemos essa competência, não tem problema nenhum, com todo o nosso apoio, os mais novos e os mais velhos de irem a campo, e eles terão sempre, a todo o grupo, aquilo que é a nossa defesa perante o exterior. Lá dentro nós resolvemos as coisas à nossa maneira. Para fora, aqui têm sempre uma barreira para protegê-los e defendê-los em todas as ocasiões. Caixinha explicando que a base vai jogar, disse que competência não tem idade. E eu senti, posso estar pensando demais, mas uma espécie de alfinetadinha no Juliano ou não? Porque o Juliano falou em algum momento que jogadores jovens precisavam se provar para jogar, né? Mencionando o Miguelito no ano passado. Ninguém perguntou do Miguelito hoje? Não, né? Não porque ele treinou, né? Não, porque foi uma pergunta que foi feita o ano inteiro passado. Do Botafogo que teve dificuldade no ano passado? O Bragantino? Não, do Botafogo, se o Santos não ia pipocar que nem o Botafogo no ano passado. É bom perguntar, né? Repetir perguntas sobre o Botafogo. É bom, né? É porque o Tiquinho
Tiquinho chegou, né? Como que tá o psicológico dos jogadores que vem do Botafogo, né? Era uma boa pergunta. Mas, cara, o Caixinha também falou coisas importantes sobre o estilo de jogo dele, acho legal a gente colocar, porque é uma mudança drástica, né? A gente fala do Carille e o Carille, ele, tem, de certa forma, um estilo reativo no futebol. Acho que não é novidade pra ninguém. No Vasco da Gama deve apresentar isso de novo e no Santos incomodou muitos torcedores. Vamos falar sobre a filosofia que o Pedro Caixinha quer implementar no Santos. A filosofia do Santos Futebol Clube é conhecida mundialmente, em termos de uma equipa que quer constantemente estar a atacar, uma equipa constantemente que gosta de ofender e de atacar o golo adversário, e nesse sentido essa filosofia é uma filosofia que encaixa nas pessoas que hoje estão à frente do clube, que por sua vez procuraram alguém como nós que também defende essa filosofia, faltando a última ligação, e a mais importante de tudo isto, que são os atores do jogo, os atores que vão dar corpo ao nosso jogo. E depois é sabermos que aquilo que nós vamos exigir a nós mesmos, e a única coisa que podemos exigir, é que em cada um dos estádios, seja aqui na Vila, seja em qualquer um deles, todos os torcedores que nos acompanharem têm que se sentir orgulhosos e representados dentro de campo. Se ganhamos ou não, já não depende de nós, mas deixar esse orgulho e esses comportamentos em campo são fundamentais. Nós vemos o jogo de uma forma dinâmica e estática. O jogo de futebol é assim, tem 4 momentos dinâmicos, foi os que enumerou, e tem outros 2 estáticos. Os estáticos são as situações da bola parada ofensiva ou defensiva, que na ligação de um ao do outro também entram nos momentos dinâmicos. Por exemplo, se temos um escanteio a favor, ganhar uma segunda bola permite-nos ter uma transição ofensiva, que é o momento de recuperação da bola para atacar o golo. E no inverso, na situação contrária. Quais são os nossos principais comportamentos? São 3 basilares. Temos a bola, atacamos o golo. Não temos a bola, atacamos a bola. E vemos que esta equipa, em termos daquilo que é o grupo que a compõe neste momento, também tem condições para atacar o terceiro pilar, que é atacar o jogo. Perceber quando temos que controlar os momentos do jogo. Mas queremos ser uma equipa agressiva, dinâmica, proativa, vertical, que tenha muito claro estes comportamentos. Estamos praticamente a terminar, só falta o dia -1 desta semana, esta primeira semana de trabalho, e aquilo que são os comportamentos que trabalhamos até hoje foram precisamente esses quatro momentos. Temos a bola, perdemos a bola, não temos a bola e recuperamos a bola, que foi o momento de hoje. Os jogadores estão muito abertos, muito receptivos, e acho que o primeiro entendimento e o primeiro convencimento, que é importante, está a ser dado no caminho correto. E o caminho correto é termos essa identidade do Santos, sermos uma unidade dentro e fora do campo, e aí é um apelo para toda a massa adepta, para toda a nossa torcida, uma vez mais que tenha esse orgulho de ser representado, e depois é o início do novo ciclo, a caminho da modernidade. Então é isto que nós queremos, e é muito mais do que aquilo que tentamos fazer dia a dia, porque é bem mais abrangente. Isso é para fechar as principais falas